falado aqui recentemente sobre a intolerância à histamina, sobre a síndrome de ativação dos mastócitos e como são intolerâncias e doenças novas, né, e pouco diagnosticadas. Eu percebo que muita gente fica curiosa, quer saber mais, e eu achei melhor gravar um vídeo para que eu possa explicar mais detalhadamente e tirar dúvidas de vocês. E, enfim, se você tem sintomas diversos e você está cansada de ir no médico e os remédios que o médico passa, a medicação, você toma, não resolve, ou resolve temporariamente, depois volta tudo. Ou você ganha novos sintomas com a medicação, e aí você retorna ao médico, e o médico diz que é coisa da sua cabeça, a sua família também diz que é coisa da sua cabeça. Esse vídeo é para você. Esse vídeo de fato é para você. Então, o que é a histamina? A histamina é um elemento natural do organismo e que é produzido pelo organismo, mas que também a gente ingere através dos alimentos. E o sistema autoimune aciona, né, solta, libera a histamina quando existe algum agente agressor, né? Então é natural, né, que exista a histamina no corpo e ela tem uma função super importante. O problema é quando você tem histamina demais no organismo. Isso pode gerar uma série de sintomas super desagradáveis. A histamina ela é quebrada por uma enzima que chama DAO. Então, algumas pessoas como eu não têm enzima suficiente para quebrar a histamina. Muitos alimentos, inclusive estimulados para que a gente consuma numa dieta saudável, são fontes de histamina. Então, se você ingere muita histamina, não tem enzima suficiente para digerir, pode se preparar para uma série de sintomas desagradáveis. Tem alguns alimentos ainda, para piorar um pouco a situação, que inibem a produção da enzima DAO, né? Então, também contribuem para os efeitos negativos e para o excesso de histamina na corrente sanguínea. Quais os efeitos negativos? O que a histamina em excesso provoca? Dor de cabeça, enxaqueca, aquela que te derruba, rinite, problemas de pele, taquicardia, tonturas, problemas gástricos, desde gastrite até diarreia. São tão diversos os efeitos negativos que é até difícil de lembrar tudo, sabia? Porque são tantas coisas que você pode sentir. Aquela dor aqui nessa região do pescoço, do ombro, tensões, sabe aqueles pontos de tensões doloridos que incomodam? Tudo isso pode estar associado ao excesso de histamina circulando no corpo. E quais os alimentos que são ricos em histamina ou que inibem a produção da enzima que quebra a histamina? Fermentados, né, iogurte, repolho fermentado, kombucha, kefir. Isso aí é um veneno para pessoas como eu que tem problemas com a histamina. Que mais? Tomate, carnes curadas, castanhas e frutas secas, berinjela, também é um monte de coisa, frutas cítricas, todas elas. Que mais? Frutos do mar e peixes, feijões, que não é da dieta, mas enfim, queijos, laticínios em geral não são legais, ovos também não são legais, né? E não existe uma quantidade. Você pode responder uma pequena quantidade, né? Já tem um sintoma forte
ingerindo uma pequena quantidade de um desses alimentos ou não, né? Então pode variar, você pode tolerar mais alguns desses alimentos ou menos, certo? Olha a complicação. Então, o diagnóstico da intolerância à histamina é difícil. Por trás da intolerância à histamina pode ter, como tem no meu caso, a síndrome de ativação dos mastócitos. Mastócitos são elementos que estão na corrente sanguínea, que fazem parte do nosso sistema autoimune. E eles liberam uma série de substâncias como a histamina. A histamina é uma das substâncias que agem no corpo todo, que os mastócitos eles liberam. Então, quando existe algum agente agressor externo, os mastócitos liberam esses componentes pelo organismo. Natural, né? Faz parte do sistema autoimune. O problema é quando eles estão superativados, como o meu, qualquer coisinha ele já libera um monte, né? Meio que descontroladamente. E esses orgânulos como a histamina, liberados em excesso e rolando pela corrente sanguínea, geram todos esses sintomas que eu descrevi, mais outros como depressão, sonolência, né, desânimo para você tocar a sua vida, não consegue concatenar as ideias muito bem. Dizem alguns estudos que também estão associados a diabetes, né? Ou seja, mexem no corpo inteiro. E, como eu disse, o diagnóstico é muito difícil. Se esses sintomas, essas coisas que eu estou te descrevendo, fazem algum sentido para você, se você tem coisas parecidas, tem sintomas parecidos e não consegue um alívio, um tratamento adequado, sugiro fortemente investigar a intolerância à histamina e a síndrome de ativação dos mastócitos. Em português não tem quase nada a respeito disso. Eu gravei um vídeo com a doutora Ana Marta Moreira, falamos sobre isso, está lá no meu canal no YouTube. Você encontra algum material em inglês, em português. O único profissional que eu conheço que entende disso é a doutora Ana Marta Moreira. Ela conseguiu fechar o diagnóstico comigo e eu iniciei um tratamento em março, no final de março, que me fez muito bem. De lá para cá eu só tive uma única crise, que foram uma incidência de fatores. Ainda tem fatores ambientais que podem ser gatilhos, né? No meu caso, a gasolina foi um gatilho, porque meu carro ficou com muito cheiro de gasolina, já não estava muito bem, e aí desencadeou uma crise muito forte. Então você tem os gatilhos ambientais também, que podem interferir, né? Mas o tratamento dela, que é um tratamento à base de suplementos, é vitamina A, vitamina C, vitamina D, quercetina e a suplementação da enzima, né, do DAO, ou a ingestão cotidiana de alimentos ricos em DAO. Esse tratamento tem me feito absurdamente bem e eu recomendo para todo mundo, né? Eu não conheço outro médico que conheça a síndrome de ativação dos mastócitos e a intolerância à histamina no Brasil, além da doutora Ana Marta Moreira. Mas eu comecei a perceber que esse poderia ser o meu problema fazendo o OLI 30 anti-histamina. Então, você separar um mês, né, para fazer um OLI 30 anti-histamina e depois fazer uma reintrodução muito criteriosa dos alimentos ricos em histamina, realmente pode ser um divisor de águas na sua vida, como foi na minha, né? Perceber o quanto esses alimentos não são bons para mim, né? E até qual a quantidade. Foi através do OLI 30, da reintrodução, que eu percebi qual a quantidade de cada um deles que eu tolero, né? Até um certo ponto vai, mais que isso não vai.
Então, o olho 30, foi uma ferramenta que eu sempre incentivei todo mundo a utilizar, utilizei algumas vezes, e no caso do olho 30 anti-histamina foi um divisor de águas para mim. Então eu super recomendo, em primeiro lugar, se você acha que você pode ter intolerância à anti-histamina ou a síndrome de ativação dos mastócitos, que é vamos dizer, um complicador, eu sugiro que antes de mais nada você faça o olho 30 anti-histamina. E depois procura marcar uma consulta com a doutora Ana Marta, né, para fechar o diagnóstico e te passar um tratamento adequado, tá? Então é isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês, para a gente ter um vídeo com essas informações todas aí de uma forma clara, para ajudar todas as pessoas que me perguntam a respeito do tema e que podem estar suspeitando que estão sofrendo, porque o que eu mais vejo é gente sofrendo com sintomas sem tratamento adequado, né? Então, não sucumba, né, a médicos que não diagnosticam direito, que tratam mal, principalmente o médico que fala que é coisa da sua cabeça, seja lá o que você tem, é um médico que não merece a sua atenção. Não volte nele, procure outro médico, tá? A gente precisa de bons médicos, médicos que não nos apoiem, médicos que estudem, que se informem adequadamente, tá bom? Então, força aí para todo mundo que está sofrendo com sintomas diversos, tá? Procurem um tratamento adequado, não desanime, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Tchau!